E aí, galerinha, Thiago Simões aqui. Eu queria fazer uma pergunta aqui para você nesse conteúdo. Se você já se sentiu paralisado ou paralisada, né, pelo medo e pela ansiedade, tá? Já compartilhei algumas vezes aqui com vocês por problemas, né, que eu já passei a respeito, né, dessas coisas, né? Quem acompanha um pouquinho da minha história sabe, né, que eu já fui até hospitalizado por causa de problemas de ansiedade. Isso aconteceu há muito tempo, quando eu não sabia, enfim, algumas coisas, que alguma dessas coisas, aliás, eu gostaria de passar aqui para vocês nesse conteúdo. Eu espero de coração que ajude muita gente aí de alguma forma que sofre com esse tipo de problema, fica paralisado, vê a vida travada, parece que a coisa não vai para frente por causa do medo e por causa de ansiedade. Tem gente que tem síndrome de ansiedade, síndrome de ataque do pânico, um monte de coisa. E eu não quero, obviamente, parecer simplista aqui e tomar lugar de psiquiatra, né, de psicólogo, mas eu quero compartilhar, abrir um pouquinho meu coração das coisas que aconteceram comigo e as coisas que eu aprendi, tá? Muitas dessas coisas eu aprendi com o Anthony Robbins, acho que você deve conhecer. Tem esse livro dele aqui muito fodástico, que é o Desperta o Gigante Interior. Eu recomendo esse aqui, a edição que eu tenho aqui é uma edição bem velhinha, a 10ª edição. Então ele fala como você pode usar o condicionamento neuroassociativo para você trazer mudanças aí na sua vida, né? Então muita gente conhece como programação neurolinguística, um monte de coisa. Tem outros nomes também, ele dá uns nomes meio diferentão lá, mas é basicamente como você olha para as circunstâncias e você ressignifica as coisas que acontecem com você de forma que você consiga transformar aquilo que você acha que precisa ser transformado, mudar, né, de forma que você tenha uma vida melhor aí. Então a primeira coisa, né, que eu queria que você entendesse é que o medo e a ansiedade são simplesmente emoções, tá? Se liga nessa verdade, anota isso, tá? De verdade, são emoções. As emoções, por incrível que pareça, muita gente às vezes não concorda com isso, mas é verdade, se você for fazer estudo, as emoções, elas podem ser moldadas, elas podem ser mudadas. É uma emoção como outra qualquer. Medo, ansiedade, raiva, felicidade, contentamento, são todas emoções que a gente consegue moldar. A gente consegue mudar desde que a gente saiba como fazer. Então, nesse conteúdo, eu queria passar 3 dicas para você. São dicas poderosíssimas, de verdade mesmo, que eu utilizei para acabar com esse problema, tá? Você consegue mudar isso assim, em menos de 1 minuto, tá? Essa ideia sobre medo e sobre ansiedade. É claro que você não vai parar, né? Eu continuo, né? Às vezes eu tenho crise de ansiedade, fico às vezes com medo de fazer alguma coisa até hoje, mas eu sei como cuidar disso, eu sei para onde direcionar, eu sei para onde canalizar a minha energia e como que eu faço, né, para sair dessa sinuca de bico aí, desse redemoinho de emoções aí e conseguir dar a volta por cima. Então, a primeira coisa, né, dessas 3 coisas que eu quero falar para você, antes deixa eu dar um geral aqui. Quais são essas 3 coisas? Né? É a respeito do nosso corpo, a respeito da nossa mente, do nosso foco, né, e a respeito das nossas palavras. Esse aí é o tripé, tá, de toda essa transformação e não tem uma que é mais importante que a outra, por isso que é um tripé. Então, que é mais comprido que o outro, o tripé ele tem que ficar os 3 lá, tudo certinho, senão a coisa desbalança, né? Então, você tem que entender como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa mente, aquilo que a gente foca, aquilo que a gente dá atenção e as palavras, né, que a gente acaba falando. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é a respeito do nosso corpo. Se você sofre com questão de estar sempre paralisado por medo, né, por ansiedade, né, eu queria que você parasse um pouquinho e refletisse como que você fica, como que teu corpo fica quando você está diante desse tipo de sentimento. Né? Você fica se sentindo poderoso, né? Teu corpo fica, né, numa posição empoderada, ou você acha que teu corpo fica lá encolhidinho, você fica meio cabisbaixo, olhando para o chão, né? A respiração fica aquela respiração curta. Quem tem esse tipo de coisa sabe do que eu estou falando, né? A nossa postura ela muda completamente, nosso jeito da gente se expressar, né, com o nosso corpo muda completamente. Então, o primeiro reflexo que acontece quando a gente está com medo, ansiedade, é através do nosso corpo, né? Tudo muda, né? A gente fica com um semblante diferente, principalmente isso dava muito na minha respiração, eu começava a transpirar pelas mãos e tal, a respiração muito curta, muito ofegante, e ficava, né, cabisbaixo, né, olhando para o chão. Isso acontecia normalmente quando eu tentava sei lá, fazer coisas diferentes, quando eu tentava fazer negócios diferentes, empreender.
Porque quem conhece um pouquinho da minha história sabe, né? Eu e a minha família, nós passamos situações bem complicadas. Nós falimos uma empresa, né? Então, toda vez que eu queria fazer alguma coisa diferente, por mais que eu tinha ambição, eu queria fazer as coisas, eu já estudava programação neurolinguística, sobre desenvolvimento pessoal, estudava sobre um monte de coisa, né? Mas ainda não entendia essas 3 coisas que eu quero falar aqui para você para combater o medo e a ansiedade. Então, por mais que eu tinha, enfim, resoluções positivas, né? Eu tentava olhar de forma positiva, às vezes quando eu tentava fazer uma coisa diferente, falar, e se eu falhar? Né? E se eu não conseguir? O que as pessoas vão pensar de mim? Ah lá, falhou de novo, ah lá, pisa na bola, você realmente não é... Você não dá conta do recado. Então vinha essas coisas na minha cabeça, né? E meu corpo ficava, enfim, dava piripaque, por isso que eu acabei parar no hospital também. Então, tomar cuidado com a questão do nosso corpo. Nosso corpo ele fala, né, pela gente. A outra não é dica, né, mas outro pilar desse tripé, né, que eu estou falando aqui para você é a respeito da nossa mente, tá aí no nosso foco. Para pensar, se você tem esse tipo de comportamento de medo e ansiedade, que tipo de foco você está dando na sua mente? Né? Será que você não está só pensando em desgraça, pensando no pior que pode acontecer? Né? Aquilo que eu estava falando, né? O que as pessoas vão falar se você tentar e não conseguir? Tem gente que tem esse tipo de coisa com ansiedade social, às vezes vai falar com outra pessoa, mas se a pessoa não gostar de mim, que vou ficar com cara de bobo na frente de todo mundo. Então, normalmente a gente dá um foco muito errado, pensando muito pouco da gente, e isso acaba detonando também esse gatilho, né, dos nossos medos e das nossas ansiedades. E o terceiro e último tripé, desse tripé aí, são as nossas palavras, tá? A forma com que a gente se expressa através das palavras. Então, de novo, presta atenção, se você passa por problemas de medo e ansiedade, presta atenção nas palavras que você fala. São palavras positivas ou negativas? Eu garanto para você que são palavras negativas. Palavras enfim, que só desgraça, né? Reclamando. Se você não passa por esse tipo de situação, tenho certeza que você deve conhecer um monte de gente que é assim, né? E normalmente quando a pessoa está reclamando, a pessoa, sabe, só sai palavra ruim da boca dela, você pode ter certeza que é uma pessoa que tem uma mentalidade bem limitante, que está passando por algum problema, né, de escassez na vida, de escassez financeira, escassez emocional, um monte de coisa. Então tem que tomar muito cuidado, né, com esse tripé, né, desses 3 pilares aí, para a gente conseguir vencer o medo e a ansiedade, tá? Mas o que eu queria que você fizesse, tá? Eu falei dos problemas, mas eu quero a promessa aqui desse conteúdo é fazer você se livrar desse tipo de situação, desse tipo de sentimento, tá? Em menos de 1 minuto, rapidinho, como é que você faz isso, tá? Primeira coisa, vamos pensar ao contrário, tá? O que é o contrário do medo? O que é o contrário da ansiedade? O que é o contrário desses sentimentos negativos? São sentimentos positivos, sentimentos empoderados, sentimentos de coragem, sentimento de querer fazer as coisas e conseguir, não é verdade? Se você começar a nutrir esse tipo, né, de sentimento, de emoção, adivinha só o que vai acontecer. Primeiro, vamos voltar lá a respeito do nosso corpo, né? Como é que o teu corpo vai reagir? Você não acha que você vai olhar, você vai encarar as pessoas de uma maneira diferente, a postura do seu corpo vai ser diferente, a entonação da sua voz não vai ser diferente? Então a primeira coisa que eu recomendo você fazer, o Anthony Robbins fala bastante aqui no Desperta o Gigante Interior, é você mudar a tua realidade através da sua postura. Se você está vendo que você está meio cabisbaixo, falando meio baixinho, assim, olhando para o chão, muda isso daí. E tem algumas questões químicas e biológicas que acontecem com a gente que o seu cérebro vai começar a te perceber de uma maneira diferente. Vai injetar endorfina, um monte de hormônios lá que vai fazer você sentir um bem-estar diferente. É aquela questão de você, o americano tem a frase, né, que fala fake it until you make it, que é você meio que forjar uma situação, né, até que você consiga se ver realmente naquela situação, meio que encenar uma coisa que está, né, pensar que está tudo bem para que as coisas acabam melhorando. Eu não gosto muito de pensar nisso, pode ser às vezes uma coisa forçada, mas funciona, tá? Procura, né, dar uma respirada, procura falar, não, né, eu vou estufar meu peito e vou fazer a coisa acontecer. Isso daí na parte do corpo. E na parte da mente, na parte do nosso foco? Para de focar em desgraça, para de ficar assistindo esses programas de televisão que só fala de morte, que achou a cabeça de alguém na lata do lixo, não sei na onde, que abandonou o nenê lá e não sei o que não sei quem morreu. É só desgraça que acontece nessas coisas.
Para pra pensar nisso. Aquele teu parente, aquele teu amigo que só fala bobeira, só fala coisas que te traz para baixo. Para também de conviver com essas pessoas. Eu deixei de conviver com um monte de amigos, né, que eu tinha, porque não estavam concatenados com a visão que eu tinha de vida, né, e isso daí fez uma enorme diferença para mim. Então muda o teu foco, muda a tua mentalidade, tá? Começa a nutrir a tua cabeça, né, com livros, né, que vão trazer conhecimento para você, né, de diversas formas, né, de formas de negócio, de formas de desenvolvimento pessoal, na forma de psicologia, de behaviorismo, né, que é o estudo né, estuda o comportamento, né, procure coisas que fazem bem para você, tá? E deixei por último aqui o tripé, né, o pilar aí do tripé das palavras. Comece só a falar palavras boas, de agradecimento, né? Sei lá, bateu o carro, né? Começa a agradecer. Você bateu o carro por quê? Porque você tem carro, tá? Tem gente que não tem carro, tem gente que fica a pé e queria ter um carro igual ao teu. Eu não sei que carro que você tem, tá? Às vezes você fala, nossa, esse pau velho aqui, tá? Mas eu te garanto para você que tem muita gente que gostaria de ter o que você tem, tá? Família que você tem, toda família tem problema. Fala uma família que não tem problema, né? Com pais, com irmãos, com tios, com primos, todo mundo tem, tá? Mas começa a ver o lado positivo dos teus relacionamentos com a tua esposa, com o teu esposo, tá? Começa a ver. É claro que se você for focar, né, e só ver o lado negativo, você só vai enxergar o lado negativo, né? Então começa a falar, sabe? Começa a falar bem, começa a agradecer, tenha um coração grato, né? Tenha um coração grato a Deus, né, pela vida, né, que você tem, né, por mais que as coisas não estejam acontecendo de acordo com o que você gostaria, né, eu sei disso, né, e nada acontece do jeito que a gente quer, a gente tem que batalhar, tem que ir atrás, né, mas se você tiver o coração grato, essas coisas vão se resolver com toda certeza. Beleza? Então, prestando atenção, só fazendo um geralzão aqui, prestar atenção na forma que você, no seu corpo, né, como você se porta, né, seja mais altivo, seja ter uma voz mais penetrante, né, procure se portar de acordo com uma pessoa vencedora, de acordo com uma pessoa que você quer ser, tá? O teu foco, né, os teus pensamentos, pare de pensar em bobeira, só em coisa negativa e comece a pensar em coisas positivas e em coisas que vão te levar para frente, né? Principalmente ter gratidão no teu coração. E as palavras, tá? Comece a falar coisas positivas também. De vez em você falar mal dos outros, falar mal do vizinho, falar mal do pessoal da tua família, dos teus amigos. Tem gente que adora fazer uma rodinha e começar a meter o pau nos outros. Eu, quando chego em algum lugar, sei lá, um jantar, algum lugar que tem esse tipo de rodinha, às vezes podem ser até conhecidos meus. Eu não gosto, as pessoas sabem disso, eu não falo mal de ninguém, não gosto disso, porque se for falar mal dos outros, a gente vai achar um monte de defeito, inclusive da gente mesmo, né? Por que gastar o nosso tempo com isso? Vamos falar de outras coisas, vamos falar sobre empreendimentos, vamos falar de como que a gente pode transformar o mundo, vamos falar de filosofia, vamos falar de um monte de coisa que vai trazer coisas positivas para a nossa vida. Tá bom? Então é claro que isso não vai fazer com que você mude, tá? Isso que eu tô falando, pode falar, Thiago, mas se fosse fácil assim todo mundo faria, né? Uma coisa que eu prometo para você é simples, tá? É só você mudar esse teu comportamento de postura, de mentalidade e de palavras, tá? É só você mudar esse pensamento, mas não é fácil de você fazer isso, né? Mas como o Jim Rohn, ele costumava falar, né, o barco à vela, você não consegue mudar o destino dele do dia para a noite, tá? Mas você consegue mudar a direção. Se você está indo para cá, por exemplo, muda a vela e começa a vir para cá. Isso você faz assim, em menos de 1 minuto, tá? Só você começar a internalizar essas coisas todas que eu falei para você, e eu prometo para você que as coisas vão acabar melhorando. Tá bom? Se você gostou, né, desse conteúdo, não esqueça de dar um like aí. Se você está vendo esse vídeo aí pelo YouTube, se inscrever no canal, compartilhar com pessoas que sofrem com esse tipo de problema, né? De medo paralisante, de ansiedade. Se você está vendo no Instagram, não deixe de curtir também, enfim, dá uma força aí para que mais pessoas vejam esse tipo de conteúdo, tá certo? E não se esqueça, como eu sempre falo aqui, deixe para trás tudo aquilo que não te leva para frente. Um abração para você e até a próxima. Tchau, tchau.